Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, empolgado, feliz, satisfeito, sabe por quê? Porque eu tô vindo aqui trazendo notícias do Mengão queridão para vocês e nós vamos falar hoje sobre a situação de Léo Ortiz. Olha, essa é uma situação para a gente poder estudar, para a gente poder tirar como exemplo de como o Flamengo mudou ao longo dos anos, como que o Marcos Braz foi perdendo poder ao longo dos anos e como que as coisas foram ficando cada dia menos administráveis no departamento de futebol do Flamengo, tá? Eu quero falar também sobre o vice-presidente de futebol do Flamengo, Vitor Zanelli, mas ele é o vice-presidente de futebol da base, tá? Eu tenho algumas coisas para poder falar sobre ele. Aliás, eu vou começar já falando sobre ele de uma vez. Vitor Zanelli é o vice-presidente de base e de futebol feminino do Flamengo. Ele deu uma entrevista para a Flá TV essa semana e ele disse algumas coisas que eu acho muito interessantes da gente poder guardar aqui, tá? Uma dessas situações é, por exemplo, que o Flamengo, ao longo da gestão Rodolfo Landim, vendeu mais de R$1 bilhão em jogadores da base, o que é excepcional, o que é muito bom, até porque foi um processo gradativo que nós não sentimos falta dos atletas que foram vendidos ao longo dos anos. Quer dizer, não sentimos falta assim, entre aspas, né? O Natan, zagueiro, por exemplo, poderia estar fazendo parte do esqueleto rubro-negro, tranquilamente. O Joãozinho, por exemplo, estaria matando a pau no nosso meio de campo. Mas são estrelas que cresceram demais, que precisavam e queriam ser negociadas. As outras, a gente pode até ter aquela dúvida se poderiam um dia render, se renderiam, se não renderiam. Mas, enfim, para mim, a gente não foi prejudicado imediatamente pela saída ou não de nenhuma das estrelas. Tem o caso do Rodrigo Muniz, por exemplo, também, que hoje se arrebenta de marcar gols na Premier League. Mas aqui no Flamengo ele era a terceira opção, depois de Pedro e de Gabi. Então o atleta queria sair, queria jogar. Foi muito bom ele ter saído. Mas o que me preocupa é o futuro. Sempre o futuro é que nos preocupa, né? O Vitor Zanelli disse que o Flamengo pretende, até 2028, vender mais R$1 bilhão em atletas da base. É aí que eu fico receoso, sabe por quê? Porque agora a gente está vendo a dificuldade que o Flamengo está encontrando em ir ao mercado e conseguir a contratação de jogadores. Então, mais do que nunca, a nossa base vai ser essencial. A gente não está vendo, por exemplo, o Matheus Gonçalves com tantas oportunidades no profissional. Mas vai chegar a época da Copa América em que a gente vai precisar do Matheus Gonçalves. Mas nessa época, pode ser que o Matheus Gonçalves já tenha conversas adiantadas para poder sair do Flamengo. O Chelsea deve mandar um dirigente aqui no Brasil para observá-lo de perto e observar também o Pedro. Ambos podem sair no meio do ano. E aí a gente nem vai ver o jogador atuando firmemente pelo Flamengo. Nós vamos nos lembrar do Matheus Gonçalves, da passagem espetacular que ele teve pelo Red Bull Bragantino. Então, assim, a venda de mais de R$1 bilhão em jogadores da base agora me preocupa pelo aspecto da dificuldade que o Flamengo tem em contratar novos jogadores. Haja visto o que vem acontecendo com o Léo Ortiz, a pegada dessa negociação com o Léo Ortiz tem desmascarado a incompetência do Flamengo em negociar com o atleta. E olha só, eu venho dizendo para vocês que o problema todo é a entrada, né? Várias e várias semanas falando com vocês que o problema é a entrada. E muitas pessoas falando que não fechou o valor, que não fechou o valor. O valor está fechado há muito tempo. Já já eu vou explicar para vocês toda essa epopética história envolvendo o Léo Ortiz, que agora ficou um bocadinho mais perto do Flamengo e eu vou explicar para vocês de qual é que é. Mas antes, deixa eu pedir para você verificar se você é inscrito aqui no nosso canal, né não? Então faz favor, se inscreva, dá essa moral para nós. Agora que já se inscreveu, clica no sininho, marque a opção todas e receba as notificações de novos vídeos e de lives aqui dos nossos canais. Agora faz aqueles 3 Cs que é para ajudar o pai aqui. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você gera engajamento no nosso canal. O YouTube gosta disso e passa a distribuir nossos vídeos para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Olha como é que você pode nos ajudar, beleza? E a gente vai retribuir, porque através do seu comentário, a gente vai respondê-lo no programa Respondendo a Comentários, lá no canal Live Mengo TV. Então, se você quer ser lido, quer ter sua opinião, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua sugestão lida,
comenta pra chuchu e compartilha pro seu círculo de amizades que você mesmo nos apresenta para novos rubro-negros e nos tira da nossa bolha habitual. Nação, seguinte, o Flamengo já se acertou com Léo Ortiz e com o Red Bull Bragantino. O jogador já está tranquilo com relação ao salário, bônus, luvas, premiações há muito tempo. O Flamengo já se acertou com o Red Bull Bragantino há muito tempo com relação aos valores que têm que ser pagos ao Red Bull Bragantino. A parada que sempre garrou, que sempre deu problema, foi a entrada. Lembra que eu venho dizendo para vocês? É 8,5 milhões de euros mais 1,5 milhões de euros em variáveis. Estão lembrados disso? Pois é. Bom, o Flamengo já tinha jogado a toalha pela contratação do Léo Ortiz. O Flamengo tinha visto que a pedida do Red Bull Bragantino de receber 60% de entrada estava longe daquilo que o Flamengo queria. Então, não ia ter negócio. Quando o Tite percebeu que o Flamengo estava abandonando a negociação com o Léo Ortiz, o Tite deu uma declaração que eu fiz questão de colocar bastante nos vídeos para vocês, de ressaltar bastante nos vídeos para vocês, que obrigou o Conselho de Futebol do Flamengo, nesta segunda-feira, a mudar os rumos da situação do Léo Ortiz. Como o Tite já expôs a diretoria rubro-negra agora, dizendo que eles teriam que ter responsabilidade sobre o que vai acontecer na Copa América, a diretoria rubro-negra sentiu que, se não der o reforço que o Tite precisa, o Tite vai expor geral na hora que o bicho começar a pegar. E eles não podem ser expostos nesse ano, porque no final do ano o Landim tem que fazer o seu sucessor. E se ele tiver o treinador que ele contratou falando mal da gestão dele, aí ele não elege ninguém. Então, percebendo os perigos que estava correndo, automaticamente na reunião de segunda-feira, o Conselho de Futebol do Flamengo enviou o Marcos Braz ontem lá para Bragança Paulista para tentar resolver o problema do Léo Pereira. Só que o que aconteceu? O staff do Léo Pereira esperava que o Marcos Braz chegasse lá, beleza, 60% a gente vai pagar. Ou então que falasse, 50% a gente paga. Mas não foi isso, não. O Braz aumentou a entrada em 500 mil euros, o que desagradou muito o pessoal do Red Bull Bragantino. Sabe por quê? Do staff do Léo Ortiz. Sabe por quê? Porque o staff do Léo Ortiz está correndo atrás dessa negociação o tempo inteiro. Eles estão colocando a cara a tapa lá o tempo todo. Eles estão fazendo a função que era do Braz para fazer. E aí os caras, na hora do Flamengo mostrar lá que tem capacidade, o Flamengo arregou. Bom, o que o Flamengo conseguiu então? Eram 8,5 milhões de euros mais 1,5 milhões de euros em variáveis. O Red Bull Bragantino topou baixar a parada. Sabe esses 1,5 milhões em variáveis? O Red Bull Bragantino está deixando essa parada de lado e está pedindo ao Flamengo o seguinte, olha, 8,5 milhões de euros à vista, patrão. É isso, nação. É 8,5 milhões de euros à vista pelo Léo Ortiz e fim de papo. Agora vocês vão começar a ver em todos os grandes portais esta informação que há tempos eu venho falando para vocês. Não é a questão do valor, é a entrada. Há quanto tempo vocês estão me ouvindo falar que são 8,5 milhões de euros, pessoal? Há quanto tempo? Vocês estão lendo na minha coluna do dia que o valor é 8,5 milhões de euros. Há quanto tempo eu estou falando que os dois estão fechados nesses números? Só que o Bragantino agora deu mais uma cartada para cima do Flamengo. Mais uma cacetada na cara do Marcos Braz. Tá bom, eu vou baixar minha pedida mais um pouco. 8,5 de euros na mão, à vista. É só o Flamengo pagar 8,5 milhões de euros à vista e o Léo Ortiz é do Flamengo. Agora, não era isso que o Flamengo pretendia. O Flamengo pretendia pagar um pouco acima de 5 milhões de euros à vista. E agora o Red Bull está até esquecendo 1,5 milhão de euros em variável para poder pedir 8,5 milhões de euros à vista. E isso só está acontecendo é por causa do trabalho do Marcos Braz, não, que é decepcionante nessa situação aí. Isso está acontecendo graças ao engajamento do empresário do Léo Ortiz. Então, o Flamengo já tinha desistido, o Tite deu a sarrafada, o Flamengo viu, opa, vai queimar o filme, vamos atrás do cara, ofereceram um grudezinho a mais, o Red Bull Bragantino veio com as 4 patas no peito do Flamengo e fechou a parada. É 8,5 milhões de euros à vista e fim de papo. Vale isso tudo à vista? São 50 milhões de reais aproximadamente à vista. O Flamengo tem 80 para investir, tem 80 nos caixas ainda, 76, 77 para poder investir. Vale a pena gastar essa grana toda no Léo Ortiz? Vocês acham que o Léo Ortiz é uma boa pedida?
É simples assim. Mais uma vez, muito orgulhoso de ter acertado os passos desde o princípio com vocês. Tamo juntos, nação. Curta, comenta, compartilha e se inscreva se vocês acham que nós merecemos. Compartilhe se você acha que a gente merece, que o trabalho é bem feito, que o trabalho é honesto. E comenta pra caraca, porque eu amo muito vocês. Vocês não têm noção da importância que vocês têm na minha vida e eu não falo da boca pra fora não, tá? É de verdade mesmo. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.